Oi, pessoal, eu sou Nathalie Unterstel Eu sou a Carol Prolo. e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Las Ninhas, o seu podcast de clima da crise, de crise do clima, e hoje é dia 8 de julho de 2025, faltam menos de 130 dias, uns 120, 123 mais ou menos, né, Carol, para a COP30 no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas importantes no mundo da política internacional. Teve decisão histórica da Corte Interamericana de Direitos Humanos e declaração decepcionante na cúpula de líderes dos BRICS. E aqui no Brasil a gente vai falar de uma ofensiva aí de marketing, marketing verde da Petrobras com alguns rostos conhecidos. Então vai ser uma oportunidade da gente analisar também. Mas antes, vamos de frase da semana, Nath. Eu selecionei aqui frase da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nessa semana emitiu uma opinião sobre as obrigações dos países em relação às mudanças climáticas, dentro da perspectiva dos direitos humanos. Olha que legal que foi dito lá. Abre aspas. De acordo com a melhor ciência disponível, a situação atual constitui uma emergência climática, devido ao aumento acelerado da temperatura global, que é o resultado de várias atividades de origem antropogênica produzidas de forma desigual pelos estados da comunidade internacional, que afetam cada vez mais e ameaçam seriamente a humanidade e especialmente as pessoas mais vulneráveis. Essa emergência climática só pode ser adequadamente enfrentada por meio de ações urgentes e eficazes de mitigação, adaptação e progresso rumo ao desenvolvimento sustentável, articuladas com uma perspectiva de direitos humanos. Muito bom. A questão climática é uma questão de direitos humanos, né, Carol? E eu acho que a gente tem aí nessa semana, nesse momento da história do planeta e da humanidade, muita coisa para falar das cortes e das decisões hoje, né? E lembrando para você que está acompanhando a gente no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de dar like, deixar comentários. E se você está nos tocadores como Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, também não esqueça de assinar, de comentar, a gente adora ler os comentários e, claro, avaliar, isso também ajuda bastante o algoritmo, as plataformas a entenderem que esse conteúdo ele é relevante. Então, vamos lá, vamos espalhar a palavra do clima para mais pessoas, né, Carol? Essa é a nossa religião. Nossa igreja. Meu Deus. Bom, vamos lá. Para falar em igreja, que, claro, a gente aqui está fazendo uma brincadeira, mas é muito sério. A gente tem aqui uma perspectiva de começar de novo com o refresco. E aí eu queria lembrar para quem assistiu, para quem ouviu o nosso episódio da semana passada, mas também para quem está chegando agora, que o refresco é um dos nossos blocos favoritos aqui de Lasninhas, e a gente está começando a experimentar colocá-lo logo no início, para que a gente tenha uma mentalidade mais refrescante, para que a gente tente encarar todas essas coisas tão difíceis que estão postas na nossa realidade com serenidade, enfim, com razoabilidade. E por isso que a gente está fazendo esse experimento. Vocês têm que contar para a gente depois se se ele está funcionando para vocês também. Para mim tá, acho que para ti também, né, Carol? E bom, a ideia aqui é a gente começar com exemplos. Eu vou começar para você, Carol. Primeiro que você está com o nosso boné lindo e maravilhoso. Exatamente. Eu ia começar dizendo isso, que eu começo refrescada esse episódio, literalmente com a cuca fresca. Eu não vou parar de fazer brincadeira com isso, que tô inspirada hoje, mas acho que é um pouco do espírito aqui do boné, de fazer a terra fresca de novo, legal de novo. Você pode escolher a interpretação que quiser, mas é um pouco do espírito Lasninhas
de ser. Então, esse é o meu primeiro refresco do dia. O meu segundo refresco, inspirada pelo refresco da semana passada, do diálogo entre parques, e também um pouco, acho que no contexto do que nós vimos com a brasileira Juliana Marins, que infelizmente sofreu um horrível acidente, veio a falecer na Indonésia, numa trilha por um vulcão na região, e que provocou muitas, acho que, reações importantes sobre segurança na montanha, né, nesse tipo de atividade. Eu queria trazer aqui um refresco sobre coletivos e comunidades de mulheres na trilha, nessas trilhas de montanhas e de parques. Em particular, queria citar o Elas na Trilha, que é um projeto que organiza trilhas para mulheres em montanhas no Brasil. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 edições, uma na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e outra em Paraty, no Saco do Mamanguá, aquele fiord brasileiro lindo de morrer. Que, assim, além de ser uma experiência maravilhosa, que reúne esporte, conexão com a natureza, beleza cênica, né, bem-estar, é também acho que um lugar seguro de comunidade entre mulheres, né, reúne mulheres, inclusive, de todas as idades. Então, ali rola muito, assim, dessa coisa do suporte, da amizade, não tem competição, não tem quem chega mais rápido, é realmente sororidade e amizade. E em cada montanha tem uma parceria que se faz com a comunidade de corredoras, de esportistas locais. E a gente acaba descobrindo como tem mulheres por aí desbravando a mata e a natureza no Brasil, as montanhas. Acho que é uma experiência que a gente devia viver mais e certamente tem aí muitas oportunidades de viver isso de uma forma segura, né? Obviamente com toda a orientação e kits de primeiros socorros e experiência realmente orientada por profissionais quando necessário. E acho que o Elas na Trilha é um belo exemplo disso. Só para finalizar, isso me lembra, inclusive, aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, né? Que fala do arquétipo da mulher selvagem. Então, acho que a natureza é o nosso lugar, né? É o lugar das mulheres também. Que lindo. Eu amei, eu acho que faz total diferença na nossa vida, né? Quanto mais a gente caminha, pode até ser caminhar na cidade, mas você nem parando, mas você observando os detalhes das coisas enfim, e acho que essas trilhas em lugares assim, de natureza exuberante, como o Saco da Mamanguá, que eu conheço, é maravilhoso, a Mantiqueira, são maravilhosos. Eu não sei se eu contei aqui, mas quando eu fui agora à África, eu fiz uma caminhada, um safari a pé. Que legal! E foi uma experiência muito diferente, porque, enfim, os elefantes são muito silenciosos, eles são enormes, né? Eles são, enfim, grandalhões, mas você, a poucos metros de distância, você não escuta o pisar deles, Carol, porque eles são muito silenciosos. Então, foi uma experiência muito interessante para mim também, porque geralmente quando as pessoas fazem, né, os safaris, é aquela coisa de carro, barulho, assusta os animais. Então, caminhar, pisar leve, é muito bonito. E, puxa, amei esse seu refresco, Elas na Trilha. Acho que vale a pena a gente ter essas comunidades mesmo. Enfim, por segurança, por sororidade, como você falou, e eu acho que nos dão a chance de pensar o mundo diferente, né? Pensar de uma outra perspectiva. Maravilhoso. Eu tenho hoje um refresco sobre o qual eu já tinha dado aqui um spoiler. O meu refresco é a TED Talk do Al Gore, que foi agora em Nairobi, justamente, naquele evento que eu fui. Que finalmente foi para o ar. Então, antes era só uma ideia de que ela ia acontecer, agora ela já está disponível, tem inclusive transcrições em inglês, espanhol, logo mais vai ter em português. E eu trago ela aqui, Carol, por 2 razões. Primeiro, pelo
Na verdade, três. Primeiro, pelo conteúdo, que eu já vou dar um pouquinho de spoiler. Segundo, pela atitude. E terceiro, pelo contraste dessa atitude com o que a gente está vendo hoje no mundo. E o que o Al Gore falou, então, o primeiro ponto, né? Foi uma fala de uns 15 minutos, mas ela é assim. Ele tá on fire, ele tá assim, uau! Ele gasta uma energia. E ele é um senhor de mais de 70 anos, que estava lá de calça jeans e camiseta falando, entendeu? Então não era aquela coisa sisuda de um político, de alguém importante, não. Era, né, um homem. E ele estava muito, muito assim, uau, ele suava de tanta energia que ele tinha para colocar. E ele Maravilhoso. começou falando dos dados incríveis do que está acontecendo nos Estados Unidos. E estava já acontecendo logo antes da eleição do Trump. Então ele lembra, inclusive antes, ele fala assim que durante o primeiro termo do Trump, os investimentos na transição energética eles dobraram, né? E que a capacidade solar mais que dobrou, as vendas de veículos elétricos também dobraram, a energia solar aumentou 50% no primeiro termo de Trump, né? E agora, enfim, tudo isso evoluiu muito mais e aconteceu muita coisa. E aí ele fala que a indústria fóssil ela tem tentado fazer com que todo mundo ignore esses dados, como se essa não fosse a realidade, né? E o projeto do Al Gore é um projeto lá já que existe há muitos anos, chama Climate Reality, realidade climática. Uhum. Então ele gosta de trazer os dados mostrando a realidade, tanto a realidade, né, das más quanto das boas notícias. E aí ele entrou de sola contra essa apropriação que está acontecendo agora pela indústria fóssil do tal do realismo climático, que a gente já falou aqui, você lembra? Foi um dos nossos Lembro. primeiros episódios. Ele destrói toda essa doutrina, né, do realismo climático, que para quem quiser detalhes pode voltar uns episódios atrás, a gente pode colocar o link depois, mas basicamente é uma doutrina, um movimento que está sendo puxado por think tanks importantes nos Estados Unidos e gente que não era, enfim, negacionista, cuja a causa principal é meio que deixa rolar, não temos mais o que fazer, né? Abandona tudo, vamos continuar aí aumentando o consumo de combustíveis fósseis porque somos realistas, somos pragmáticos, né? E aí o Al Gore, enfim, eu não vou falar mais nada, ele assim, ele estava realmente, Inspirado. ele tá virado e é uma energia que fazia tempo que eu não via, né? Até porque eu acho que ultimamente, Carol, parece que quando a gente tá com um pouco de raiva, quando a gente quer botar as coisas para fora, falar certas verdades climáticas, as pessoas se assustam. Você não pode, como Uhum. se fosse, né? Sim. Você tem que ser. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, e aí vem o terceiro ponto que eu comentei, porque na última semana saíram vários artigos em jornais brasileiros, coincidentemente todos assinados por homens de mais de 60 anos, pessoas que são respeitáveis, pessoas inclusive que eu admiro, como Joséli da Veiga, teve, enfim, outros que assinaram textos dizendo joga tudo fora, a Convenção Quadro não serviu, não adiantou, as 29 COPs não serviram para nada. Vários artigos, não foi só o do Zé Eli, teve outros artigos. E eu acho que essa fala, essa TED Talk do Al Gore, ela é um baita de um contraponto também. Eu não vou falar que é geracional, porque não estou dizendo que todo mundo com mais de 60 anos pensa assim, né? E nem como o Al Gore, a diversidade de opiniões. Mas eu acho que o Al Gore ele coloca uma energia que é a energia que a gente precisa, que não é a energia de Uhum. jogar fora. É a energia de sustentar, é a energia de reconstruir, é a energia de dar passos adiante. Então eu já estou me empolgando aqui, daqui a pouco estou eu aqui. Mas eu queria fazer esse refresco como uma espécie de convocação, porque ultimamente tem se criado assim uma certa dicotomia entre quem é realista, né? E quem é otimista. E, sinceramente, eu tô cansada, apesar de otimista teimosa, como a Cristiana Figueires, né?
Mas eu não quero mais falar de otimismo e tampouco me interessam os pragmáticos cínicos. Eu acho que a nossa verdade, a nossa atitude tem que ser a do Al Gore, que eu vou agora dizer que são os corajosos pelo clima. A gente tem que encher o nosso coração, você sabe, coragem é isso, né? Encher o coração de energia, daí que vem a palavra. Eu acho que a gente tem que ter coragem para agir e não para jogar fora. Jogar fora é muito fácil, né? Mas nós que estamos aqui na casa dos 40, 30, 40 anos, a gente não pode jogar fora, não é. É hora de inovar, é hora de reinventar. Mas enfim, eu já estou muito empolgada, mas eu quero passar para você, porque eu tenho certeza que você tem comentários a fazer sobre isso. Olha, acho que eu vou fazer só um comentário. Antes de eu dizer que endosso 100% de tudo que você falou, dizer que eu acho que a gente devia fazer uma nova sessão aqui no podcast, que é Falando Verdades. Adorei. Esse espírito, vontade de falar umas verdades, ressoa muito comigo nesse momento também. Acho que tem algo de catártico nisso que esse podcast também poderia se prestar a fazer. Então, Vamos fica a lá, minha já sugestão aceitei. aqui para um novo bloco. Muito bom, Carol. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, para juntar os nossos dois refrescos, né? Vamos lá. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A gente tem que continuar andando, caminhando, com calma, serenidade, mas a gente não pode perder de vista, eu acho que por que a gente está atuando nessa história, né? Assim, não é reconhecer que, não é deixar de reconhecer os problemas, e sim, a Convenção Quadro tem muitos, a gente pode em outro momento falar deles aqui, mas eu acho que bola para frente. Então, com essa visão refrescada e, na verdade, cheia de energia, eu acho que a gente pode ir para o mapa de calor, pode ser? Vamos lá. Bom, essa é uma semana interessantíssima, porque ela começou com a cúpula de líderes do BRICS, BRICS Plus agora, então o bloco de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora tem vários outros membros, inclusive acolheram agora a Indonésia. O evento aconteceu no domingo, dia 6 e no dia 7, segunda-feira, no Rio de Janeiro. E teve chefes de Estado, de países membros do bloco e de parceiros. E eles soltaram uma declaração do Rio, que foi, enfim, mais geral, que teve clima, então acho que vale a gente comentar. E depois eles também soltaram várias outras declarações específicas. E aí, pela primeira vez, uma declaração sobre financiamento climático. Vamos falar disso aqui. A outra coisa que, enfim, está acontecendo nessa semana, super lamentável, mas ao mesmo tempo sem normalizar nada, esperada, é a inundação, enfim, super crítica que está acontecendo nos Estados Unidos. Semana passada a gente falou de onda de calor na Europa, da inundação no Rio Grande do Sul. Essa semana, infelizmente, o assunto é no Texas, com enchentes repentinas, já causaram mais de 100 mortes, muitas crianças e adolescentes. E elas, enfim, ultrapassaram 25 centímetros, né, as chuvas em poucas horas. Então, o rio Guadalupe, no Texas, ele elevou 8 metros em 45 minutos, Carol, imagine. Caraca. Mas eu vou tentar amenizar essa notícia com uma notícia boa, que é a opinião que foi emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa semana. O tribunal tem jurisdição sobre 20 países da América Latina e do Caribe, inclusive o Brasil. E nessa opinião, a Corte reconheceu que esses países têm a obrigação de agir em relação às mudanças climáticas, como sendo uma dimensão das suas obrigações de promover direitos humanos. A gente já deu um spoilerzinho no inicial, vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso também. E para terminar, no fervo, a gente vai ter um fervo bem agitado aí, sobre a campanha da Petrobras na semana passada, tratando de transição energética justa, né, entre muitas aspas, que teve participação da atriz Camila Pitanga e muitas críticas nas redes sociais.
Vamos então para a zona de convergência para a gente, enfim, aprofundar todos esses pontos. Vamos começar com o BRICS, Carol, que teve, enfim, essas declarações. Então, separando aqui essa declaração mais política, mais geral, que saiu no domingo, e a declaração de financiamento climático. O que que eu acho que é importante dar de contexto até antes da gente trazer uma análise, né? O BRICS é esse grupo que já existe há um certo tempo, mas que desde 2023 aprovou a entrada de vários novos membros. Então, hoje a gente tem a Arábia Saudita, né? Agora entrou a Indonésia. Enfim, eles vêm crescendo, eles vêm ampliando. E muitas pessoas, né, muitos internacionalistas falam que esse grupo ele se propõe a, digamos, revitalizar o chamado Sul Global. Ele propõe a, de certa forma, dar uma roupagem contemporânea para aquele bloco dos não alinhados, que inclusive foi a origem do G77 China, né? Mas o que vem acontecendo? Esse grupo ele tem alguns mecanismos comuns, como um banco de desenvolvimento comum, que é o chamado novo Banco do Novo Desenvolvimento, New Development Uhum. Bank, que hoje é presidido pela Dilma Rousseff, que fica baseado lá na China. Eles têm algumas conversas sobre economia, até sobre, enfim, substituírem o dólar, tem algumas conversas assim estratégicas, mas no geral os analistas ficam sempre cutucando o fato do BRICS ele não dizer que vem, né? Ele não tem uma Não. visão muito assim clara, ambiciosa para o que quer para si. Hoje você tem 11 países membros e, enfim, então essa cúpula no Rio de Janeiro tinha uma certa expectativa que de repente eles pudessem, né, tratar de questões aí de guerra e de paz, até porque o Irã hoje faz parte do bloco. Mas, no geral, não tinha uma grande expectativa que fosse uma reunião muito crítica. E, de fato, assim foi. O próprio Xi Jinping não veio, né? Mas aí veio Uhum. o Modi, que eu aprendi que é primeiro-ministro, mas não é chefe de Estado. Enfim, então tem todo. Você sabia que a Índia tem uma chefe de Estado mulher? Eu não sabia. Não sabia. Tô sabendo agora também. Pois é, eu aprendi essa semana que a chefe de Estado, na verdade, ela é uma mulher, enfim, que teve, acho que comandou municípios na Índia e tal. Mas aí isso enfim, uma questãozinha, porque aí o Modi, não sendo chefe de Estado, ele não podia ser recebido no Palácio do Planalto depois do BRICS. Tinha que Ah, ser enfim, na residência presidencial. Mas enfim, então veio o Modi, que foi a grande estrela, os outros presidentes não vieram, por N razões, nem os sauditas, tarará, tarará. E aí, sobrou para essa cúpula, ou sobraram três temas, que são temas críticos, mas que não estavam ali, assim, o BRICS não ia fazer grandes revoluções. Um deles é inteligência artificial e o outro é mudança do clima, né? Então, e aí o que acontece? Eles fecharam uma declaração no domingo, que é essa declaração do Rio, em que eu vou falar para você não o que tem, mas assim, adivinha que palavra não tem na dessa declaração? Chuta. começa com combustível e termina com fóssil. Não. Essa palavra tem. E o que tem Opa! dela é uma defesa. É uma defesa literal de que os combustíveis fósseis ainda são importantes. A palavra que não tem, Carol, é renovável. Não tem energia renovável no texto. E aí eu achei isso muito curioso, ou melhor, chocante, porque afinal a gente está falando do Brasil, que é sempre, né? A gente adora se auto-vangloriar pela nossa eletricidade limpa. A gente está falando da China, que é um eletroestado. Uhum. E de repente a gente não é mais um bloco de países na vanguarda da renovabilidade. Os caras estavam ali defendendo combustíveis fósseis. Isso foi absolutamente decepcionante, bastante criticado aí por várias pessoas no nosso campo. E, enfim, eu acho que a ausência e a presença, né, dessas duas facetas revelam um pouco a tônica, que aí eu vou fechar e passar para ouvir os seus comentários, mas também a tônica do que veio na declaração sobre financiamento climático na segunda-feira,
que era uma bela defesa do multilateralismo, que bom, obrigada, né, tentando defender a convenção, colocar energia na COP30, mas, por outro lado, um repeteco de todos os argumentos de que os países desenvolvidos têm que colocar dinheiro na mesa, que, inclusive para adaptação, e que eu acho que já não convencem, não porque essa obrigação não exista, né, e que não tem que ser cumprida, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que a essa altura do campeonato, o BRICS, esse BRICS Plus, é composto na sua maioria por países do G20, por países grandes, economias avançadas, que Uhum. captam dinheiro ao mercado. Então, você falar que você vai depender de dinheiro de, né, de esmola, entre aspas, de país Uhum. rico para fazer adaptação, para mim não faz sentido nenhum. E muito menos, eu acho que simplesmente se transportar, né, tudo aquilo que a gente já conversou em Bonn, que foi esse ranço, né, esse estresse pós-traumático de Baku que estourou em Bonn, para mim estava bem presente nessa declaração ali. Então, claro, teve algumas coisinhas melhores, por exemplo, eles falam de financiamento para a transição, eles falam também do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né? Falam que o grupo vai apoiar a criação, mas, sinceramente, eu acho que, como sinal, né, de um grande bloco de grandes países em território, enfim, e também em emissões, eu acho que faltou energia limpa na parada. Pois é, Nath, te ouvindo aqui, acho que fica claro que essa expansão do grupo com esses novos entrantes parece que baixou a régua do que poderia ser uma declaração muito mais robusta, ambiciosa e até de promover forças comuns da energia renovável desse grupo, né? Uma posição de liderança em vez de vitimismo, de corroborar velhos argumentos da Convenção do Clima, né? Acho que essa visão de que o financiamento climático precisa vir dos países desenvolvidos, é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Essa é uma linha de argumentação insistente, em particular daquele grupo dos países em desenvolvimento com afinidades, os like-minded developing countries, que é um grupo formado por China e Índia, mas também por esses países membros da OPEC, que estão se juntando aí aos BRICS, né? Então parece que os BRICS estão mais com cara de LMDCs do que do grupo das economias dos países emergentes, que é um outro bloco político nas negociações, né? Acho que a gente não falou muito a respeito, mas existe um outro grupo chamado BASIC, BASIC, que congrega aí as economias emergentes, Brasil, África do Sul, Índia e China. Então falta aí só a Rússia, talvez, dos BRICS originais. Esse é um bloco das economias emergentes que também se manifesta nas negociações, mas acaba tendo posições mais ponderadas do que esses LMDCs, que são aí de uma linha mais dura digamos, conservadorismo dentro do sistema aí das negociações climáticas. Então, os BRICS estão com cara de LMDCs e não com cara de BASIC. Isso eu acho que é lamentável, né? Porque não é porque a gente está precisando nesse momento. E acho que assim vai dar muito trabalho para. Já indica que vai dar muito trabalho esse tipo de resistência, eventualmente, para a presidência da COP30 no Brasil, né, nos Concordo. seus objetivos de falar sobre transição para longe de combustíveis fósseis. Aliás, esse posicionamento dos BRICS vai completamente na contramão do que a presidência da COP já manifestou. Então, não sei como que o André Corrêa do Lago vai desenroscar esse negócio, porque realmente isso não contribui para as discussões que está se pretendendo ter nessa COP30. Eu concordo contigo, eu acho que a tônica, né, dessas declarações, ela foi muito LMDCs mesmo, acho que
muito saudita, muito Bolívia, muito boliviana. É, eu acho que dá uma força, né, grande para essa retórica, para essas demandas antes da COP. E, se eu não estou enganada, esse era o grande evento geopolítico envolvendo chefes de Estado, inclusive o do Brasil, antes da COP. Acho que não tem nada antes disso, antes de Belém, né, que fosse assim de blocos e que a gente pudesse falar. Agora, claro, vem aí em setembro a Assembleia Geral da ONU, em que a gente vai poder ver várias dessas visões se confrontando. Mas é isso, acho que o tom ficou também muito nós versus Estados Unidos. Eles se preocuparam muito em cutucar o Trump, o que está ótimo, precisa. Mas não é suficiente. A gente gostaria de ver liderança desses países, especialmente porque eles têm o que mostrar, eles têm base, né, para liderar, como a China em relação ao que ela tem já de renováveis, nós também na eletricidade, e outros países que estão em vias, né, a própria África do Sul, que, enfim, tem uma dificuldade muito maior de abandonar o carvão, mas que foi a partir dela que a gente começou a discutir transição justa, né, Carol? Então, assim, são várias inovações de países desse grupo que eu acho que hoje estão, digamos, sublimadas pela dependência fóssil que não quer largar o osso, não quer largar o petróleo. Mas vamos lá, vamos falar então agora das consequências disso, na realidade, das inundações aí no Texas. Pois é, foi muito lamentável. Aliás, está sendo, né? Acho que ainda a gente está vendo essas enchentes acontecerem ainda no Texas, na região central do Texas, nos Estados Unidos. Foram fortes chuvas que começaram aí na noite de 3 para 4 de julho, então bem durante o feriado de independência dos Estados Unidos, uma data super importante para eles. E parece que em 4 horas choveu o equivalente a 4 meses de chuvas na região. Então, as autoridades ali locais dizem que essa foi uma das enchentes mais letais da história do estado. Teve até o momento registradas 100 mortes, incluindo um grupo de jovens que estava num acampamento feminino nas margens do rio, ali o Rio Guadalupe. Então foi bastante dramático, né? O presidente Donald Trump declarou estado de calamidade, acionou ali, liberou recursos federais para socorro das vítimas. E claro, isso desperta nosso incômodo, desconforto com o quanto isso tem uma conexão com a crise climática. E as comparações também com as chuvas e enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que uma comparação é que, assim como no Rio Grande do Sul, essa região parece no Texas também teve, antes do episódio, um período de seca excepcional na região, né? Isso é um fator que depois prejudica a absorção aí da água no solo, acaba agravando o risco de inundação. Então, tem, obviamente, um fator climático aí envolvido, embora tenha outros fatores que contribuíram para o ocorrido. É difícil cravar uma única causa, né? Mas a gente sabe que o aquecimento global provoca aí essa maior presença de vapor de água na atmosfera. Tem estudos recentes que mostram que isso resulta em um aumento de 2 a 3% no volume médio global de chuvas, né? Médio global. É, E isso. desculpa, não, e eu vi que já tem atribuições climáticas robustas aí mostrando que para esse evento, o pessoal do Climameter, ou Climameter, eles calcularam que o ar ficou até 7% mais úmido em relação a eventos semelhantes no passado, e só isso já indicaria a influência do aquecimento global. E o que esse Climameter também indicou
é que a variabilidade natural sozinha não explicaria essa mudança nas chuvas extremas. Então, tem sim uma clara influência humana neste episódio. É claro que, como você falou, não tem uma causa, mas é um composite de questões e, de fato, o ar está mais pesado, né? Foi a mesma questão que a gente viu no Rio Grande do Sul. São chuvas que, quando caem, é como se tivesse caindo o mundo realmente na sua cabeça e tudo isso que a gente falou aqui, quer dizer, 8 metros em poucas horas e 4 meses em 4 horas. Então, realmente é um evento absurdo. E ao mesmo tempo, né, Carol, é um evento absurdo num país cujo presidente acabou de desligar tudo que podia da ciência climática, que era, enfim, respaldada pelos governos anteriores. Então, alguém pode pensar que é um castigo, mas eu diria que não é. Na verdade, mais um ponto aí de evidência de que esse presidente americano, ele realmente não, ele tá brincando com fogo, ele tá brincando com chuva forte. Sim. Realmente, isso é curioso que isso. Curioso também não, né? Porque a gente sabe que a mudança do clima já é real, mas esse evento acontece no momento em que o presidente Trump está fazendo cortes em órgãos do governo responsáveis pelo monitoramento meteorológico, pela prevenção e gerenciamento de desastres, inclusive. É, e teve até um artigo recente de uma ex-funcionária aí dessa agência do governo, da FEMA, que escreveu para o New York Times, em que ela lamenta muito essa situação, porque esse tipo de tempestade, com essas que leva, enfim, nessa região aí, a flash floods, né, que é essa inundação fulminante, vai se tornar cada vez mais comum, e isso requer justamente para esse tipo de situação que você precisa de um sistema de gerenciamento de desastres rápido, efetivo, responsivo. Então, a gente precisa de mais recursos para prevenção e gerenciamento de desastres e não de menos aparato estatal, né, que é o que o governo Trump está fazendo no momento. E aí teve o Chuck Schumer, né? Eu sigo ele no Twitter, que é um líder democrata no Senado, que foi atrás disso, né, Carol? Como deve ser, eu diria. Não tá deixando barato. Tá pedindo aí investigação sobre esses cortes do governo Trump para avaliar se eles de alguma forma impactaram as previsões das inundações, porque acho que tem um ruído também de as autoridades locais dizerem que não receberam a informação ou não receberam em tempo hábil. E então tá um empurra-empurra, mas justamente porque acho que uma das decisões aí do governo Trump foi de descentralizar essas ações para os estados e acho que nessa transição aí provavelmente pode ter havido algum ruído, é o que essas investigações devem apurar. Lamentável e, enfim, infelizmente parece que a previsão é de mais chuva, então o risco é alto, continua sendo alto, né? E, enfim, toda a solidariedade aí a todas essas famílias, pessoas que perderam vidas que poderiam ter sido poupadas com um bom sistema de alerta precoce, né, com aquilo que, enfim, os americanos não precisam aprender do zero, eles já tinham isso há muito tempo, então tristíssimo. Mas eu tô curiosa agora para ouvir você falando de corte interamericana. É muito interessante aí o desenvolvimento nessa semana, hein? Vou tentar ser breve das mais de 200 páginas de decisão ou de opinião dessa corte, que foi realmente um marco para a litigância climática no mundo inteiro. Essa foi uma opinião consultiva para os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O tema dessa opinião era emergência climática e direitos humanos. E, em resumo, ela trata sobre as obrigações que esses estados que são membros dessa convenção possuem em relação às obrigações que eles já têm ali na convenção em relação a direitos humanos. Então, é um recorte de mudanças climáticas dentro de um tratado internacional de direitos humanos. E isso foi feito a pedido do Chile e da Colômbia, né? São
países membros da convenção que pediram que esses juízes da corte emitissem uma orientação sobre qual é a interpretação da corte em relação às obrigações que os Estados membros têm de direitos humanos relacionadas à mudança do clima. E foi bem interessante o processo, assim, teve audiências públicas, inclusive teve uma audiência pública no Brasil, em que foi bastante inclusivo esse processo aqui para organizações, inclusive brasileiras, muitas participaram da audiência e conseguiram contribuir com as suas visões sobre essa conexão entre direitos humanos e mudança do clima. E sobre a decisão, assim, também não quero me estender muito, porque teve muita coisa publicada a respeito, né? Foi legal que teve uma repercussão grande na imprensa. Eu vou só basear, talvez, os meus comentários rapidamente aqui, num artigo de um amigo querido, professor Lucas Lima, da UFMG, que escreveu para o Conjur. E ali ele fez um apanhado dos principais aspectos da decisão e também da repercussão dela para o que muda aqui no Brasil, né? Para o nosso judiciário, para nossas autoridades, que obrigações que elas têm a partir dessa recomendação, né? E, assim, só para dizer que, em linhas gerais, a recomendação teve alguns destaques, um deles, até já antecipei, é o reconhecimento dessa emergência climática, de que isso é realmente uma categoria jurídica. Isso não é uma palavrinha, assim, uma buzzword que a gente vê aí na imprensa ou as pessoas reproduzindo. Isso realmente tem uma conotação jurídica, que é a realidade de emergência ambiental. Existe uma realidade de emergência climática, nós estamos vivendo ela. E aí, a partir disso, várias obrigações são interpretadas pela Convenção. Uma delas é de que os estados não devem, né, causar danos irreversíveis ao equilíbrio ecológico do planeta. Isso é super importante. Não pode causar danos, né, não deve causar danos. Tem uma repercussão que depois, enfim, a gente vai ver ainda como vai acontecer, mas é um dever muito, muito rígido. E também que os estados têm a obrigação de mitigar as suas emissões de gases de efeito estufa. E daí decorre várias obrigações, que é regular as condutas das empresas, estabelecer metas e ter estratégias claras para isso. A gente pode conectar isso com as metas do Acordo de Paris. Tem obrigações de realizar avaliações de impacto climático. Então, muitas obrigações que a gente vai ver aí se traduzir para os tomadores de decisão, até no âmbito do executivo. E no campo da adaptação também tem um reconhecimento de que os estados têm o dever de definir metas de adaptação, acho que você vai gostar dessa, e que essas metas têm que ter a máxima ambição possível. Então, assim, de certa forma, isso acaba trazendo um pouco do que a gente já conhece do Acordo de Paris, da Convenção do Clima, né? Mas uma interpretação mais concreta de que isso que está no Acordo de Paris, na Convenção, é um dever que os estados devem cumprir. E isso significa, na prática, o quê? Significa que esses países têm que considerar essa interpretação como parte das suas obrigações aí nas diferentes funções públicas, né? Então, significa que Ministério Público, Defensoria, Ministério do Meio Ambiente, as diversas instâncias do Poder Judiciário, enfim, as autoridades públicas, elas devem levar em consideração esses parâmetros que foram dados pela recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E se elas se omitirem isso, se elas não fizerem isso, elas podem ser, essas condutas podem ser reclamadas perante a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Pode ser feito perante a comissão da Convenção, e aí da comissão isso pode partir para a Corte, e aí a gente pode até pensar, Nath, que isso acaba, de certa forma, sendo uma maneira de cobrar a falta de políticas públicas ou a falta de metas, a insuficiência de metas, como a NDC do Acordo de Paris, que poderia ser reclamada perante esse tribunal. Então, é sim uma decisão, uma opinião super relevante para a gente ter um mecanismo de cobrar, né,
que essas obrigações, como as do Acordo de Paris, indiretamente sejam cumpridas num fórum internacional. Então, se eu estou entendendo direito, a consequência dessa opinião é que, por exemplo, a partir de agora, se nós quisermos cobrar do governo brasileiro determinadas omissões em relação a políticas climáticas, esse vai ser um instrumento adicional. Quer dizer, esse é um outro. Tem mais um instrumento que ajude a gente, inclusive em litigâncias nacionais, inclusive em cobranças de política pública. Quer dizer, a gente tem que tomar em conta essas definições, certo? Perfeita interpretação, porque não é só perante a litigância, os tribunais internacionais, ou o tribunal esse específico da Corte Interamericana, que isso pode ser reclamado, mas também é um argumento que pode ser levado a efeito na litigância nacional, né? Perante aqui as cortes brasileiras também é passível disso. Muito interessante, que ótimo, que boa notícia. E só para a gente fechar aqui, teve também, tá andando aquela outra consulta, né, de Vanuatu aí no âmbito internacional, que aí não sei se você quer falar rapidinho, mas é uma outra coisa Bem interessante, lembrado. né? Sim, super bem lembrado, Nath. Essa é a Corte Internacional de Justiça. A gente está falando de uma jurisdição bem mais abrangente e ela também foi consultada, também, como você falou, a pedido da ilha de Vanuatu. Ela também está se pronunciando sobre as mudanças, sobre obrigações dos estados relacionadas a mudanças climáticas e vai sair, se não me engano, agora no final de julho, dia 23. Então, uma na sequência da outra, Uau. decisões importantes aí que podem mudar os rumos de como a gente vê isso, né, ter mais efetividade no judiciário do que a gente tem visto até hoje. Muito Realmente bom. pode mudar o jogo. Pois é, essa conversa, ela é uma deixa perfeita para o fervo. Nessa semana, o nosso bloco aqui que fala dos bastidores, daquilo que está fervendo na política, no mundo, na sociedade. Tem uma matéria aí muito relacionada com essa opinião da Corte Interamericana até o momento, porque a gente vai falar aqui de greenwashing. Então, greenwashing, a tradução é lavagem verde, é quando alguém tenta se pintar de verde, parece, mas não é, né? E aí, o que que aconteceu? Na última terça-feira, a Petrobras lançou uma nova campanha no Jornal Nacional, né, voltada à transição energética justa, que destaca a brasilidade, que destaca a diversidade cultural, né? E a mensagem é que uma transição energética justa, ela deve gerar desenvolvimento, inclusão, oportunidade para todos os brasileiros. E tudo isso usando uma imagem muito, né, sustentável. Mas o que chamou a atenção, bom, várias coisas chamaram a atenção, porque é óbvio que nós brasileiros amamos o nosso país, amamos a nossa cultura, né? A gente volta e meia aqui, não é à toa que a gente traz música, não é à toa que a gente traz aquilo do que a gente é feito, porque os nossos pensamentos são feitos a partir da nossa cultura também, aquilo que a gente pensa, que a gente escuta. Então, também acho que concordamos em gênero, número e grau com essa mensagem, né, de que pensar a transição, ela é pensar em viver bem, é pensar em, enfim, combater várias das desigualdades que nós temos postas. Então, tá tudo bem até aí. O problema começa quando a gente começa a ver que essa é uma imagem não para avançar a transição, não para colocar, por exemplo, a empresa de petróleo nesse patamar de avanço, de vanguarda na transição. O problema é quando isso serve como uma espécie de capa, né, que encobre o fato de que a nossa empresa de petróleo hoje não está investindo na diversificação, não está investindo para ser uma líder. Então, o incômodo principal e que apareceu bastante nas redes sociais aí na última semana foi, inclusive, que o rosto, né, dessa nova campanha da Petrobras é de ninguém mais, ninguém menos que Camila Pitanga.
Camila Pitanga, atriz maravilhosa, mas que está recebendo muitas críticas por isso, porque ela foi uma figura, para quem já é um pouco mais velha como a gente, né, Carol? Ela foi a figura que pediu o veto à Dilma no Código Florestal. Ela fez Aruanas e, de repente, ela está ali celebrando uma brasilidade, mas falando coisas que estão no script dessa propaganda que tem não só a cara, mas, enfim, tudo de greenwashing. Então, enaltecendo muito, por exemplo, dados de que a Petrobras já fez a transição, já chegou lá, né? E que ignora que a gente acabou de passar por esse mega leilão em que essa empresa e outras, né, de outros países, elas apostaram em explorar a Foz do Amazonas. Então, assim, a gente está vivendo aqui um conflito, eu acho que de imagem até, porque, né, nossos heróis e heroínas, enfim, pessoas que a gente admira, de repente estão ali pagando esse mico, porque eu não sei se essa atriz tão querida, tão renomada, ela, inclusive, teve acesso, né, a checagens. Eu acho que seria importante para ver se todos os dados que estão colocados ali, eles realmente se prestam a isso. Então, é um assunto delicado, mexe inclusive com algo que eu tenho falado em diversos momentos, que eu acho que o Brasil a gente tem aquele slogan, né, dos anos 70, que era o petróleo é nosso, a gente precisa de outra marca. O Sim. petróleo sim é nosso, mas até quando a gente quer? É o que a nossa geração quer, né? Na verdade, não. Todas as pesquisas de opinião apontam que o brasileiro quer a transição. Quer dizer, a gente quer sim os benefícios do petróleo, mas isso não significa que a gente quer, enfim, de qualquer jeito, né? Então é isso, Carol. Só para citar aqui os dados que estão nessa campanha, e que inclusive eu quero agradecer e parabenizar o pessoal do Clima Info, que tem feito aí algumas postagens e análises muito importantes, mas eles colocaram, né? Tem um dado que fala: a Petrobras lidera a transição energética justa. E aí, na verdade, o plano de negócios dela para 2025 a 2029. 90% é mais petróleo e mais gás, entendeu? Então, Sim. assim, pouco mais de 10% vai para descarbonização. Então, não. Outro ponto importante é que eles estão realmente apostando muito naquelas tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono, o tal do CCS, né, o CCUS, que são tecnologias meio mágicas, não tem eficácia comprovada, é para tentar pegar os gases na exploração Sim. e guardar, e que, assim, de certa forma, não é fazer a transição, é prolongar, né, Sim. a produção que a gente tem agora. E essa insistência total deles de, enfim, de se vender aí como uma transição, que já estariam fazendo a transição energética, né, como se fossem eles que estivessem liderando. E, na verdade, se estivessem liderando, a gente veria aí mais investimento em diversificação para renováveis e a gente veria muito menos apostas em abrir novos poços, né, como recomenda a Agência Internacional de Energia. Me preocupa também nessa narrativa, assim, essa captura do termo transição justa, sabe? E como acho que isso até pode eventualmente iludir pessoas como a Camila Pitanga, que não entendem talvez a dimensão dessa expressão, e acho que muitos por aí não entendem, porque ela nunca foi definida, e esse é um dos desafios da COP30 neste ano, é ter um programa de trabalho que esclareça melhor aí o que é essa transição justa. E para mim, assim, eu queria muito que alguém da Petrobras, enfim, a galera por trás dessa campanha toda me explique onde está o justo dentro do transição energética justa que eles tanto advogam aí nesses materiais, porque fica parecendo, de certa forma, que isso é sobre a Petrobras, é como a transição energética vai ser justa para a companhia, e não para os
os trabalhadores do setor, porque é essa a conotação que se tem dentro do termo no contexto da transição energética, né? É sobre como gerar oportunidades para os trabalhadores que precisam migrar para uma outra atividade econômica diferente do petróleo. Então, eu não vejo assim a Petrobras oferecendo nenhuma solução para esses trabalhadores numa campanha como essa, mas por outro lado também eu não vejo o governo brasileiro articular nenhuma política pública para dar essa assistência para esses trabalhadores e para começar a promover essa transição de forma justa, né? E acho que isso é preocupante porque a gente não vê acontecer, a gente não vê nada acontecer nisso, e só vemos infelizmente os discursos aí da Petrobras nessas campanhas. Tem essa insistência, né? Assim, eu acho que até a gente está vendo, a gente viu várias peças, então, claro, teve esse lançamento, teve essa presença importante da Camila Pitanga, mas eles soltaram várias outras peças. Foi uma página inteira de informe publicitário no jornal O Globo. E me chamou muita atenção, porque quando eu li, Carol, fica parecendo que é uma matéria jornalística até, sabe? Tinha foto de pessoas que participaram de um evento, então tinha toda a cara de algo que tinha independência, que tinha isenção. Até uma colega, Esther Atanásio, que me chamou a atenção sobre isso. Ela falou, olha, parece que eles estão tentando induzir as pessoas a acharem que isso aqui é um material checado, isento, né? Mas era um informe publicitário. E ali, várias, digamos, insinuações. Então, assim, é muito ruim. Eu acho que realmente tenta em certa medida, né, confundir o público. Então, eu acho que a gente fica pensando na música da semana. Outra música da semana é aquela, tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer, que é um pouco a base dessa história toda, né? E aproveito isso para fazer uma errata aqui. Na semana passada, eu falei que a música O Tempo Não Para, na hora me veio na cabeça o Frejá, porque, como vocês já sabem, nessa altura eu adoro Frejá. E aí eu falei disso, e depois uma querida ouvinte, a Branca, me lembrou o óbvio, Lulante, que é uma música do Raul Seixas, que inclusive nesse ano faria 80 anos. Então, fica aqui a errata, O Tempo Não Para, do queridíssimo Raul Seixas, e enfim, tá, aliás, vários oitentões maravilhosos, né? Nem Mato Grosso, enfim, tem vários aí pra gente relembrar. Precisamos de uma música da semana do Ney Matogrosso. Ney, aliás, você viu o filme? Ainda não, tá na minha lista. Eu acho que vale a pena, é muito interessante ver, assim, que figura que peitou ali a ditadura, chega a ser engraçado a forma como ele lidava com tudo isso, com muita liberdade, com muita extravagância. Mas é isso, Carol, vamos lá, esse foi mais um Las Ninhas. Muito obrigada, Carol, por hoje, muito obrigada a todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E se vocês curtiram, compartilhem nas suas redes, no WhatsApp, com quem vocês acham que precisa entender o que está acontecendo nesse nosso mundo aqui mais quente, de clima mais instável. E como sempre, segue a gente no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, no sua plataforma preferida. Continuem dando feedbacks e mandando refrescos pra gente. Quem sabe você não ganha um bonezinho aqui exclusivo, Las Ninhas. A gente vai divulgar mais detalhes dessa promoção em breve. Muito bom, muito bom. Vamos lá, sejamos mais cool para uma terra mais cool. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Um abraço. Aliás, semana que vem tem coisas especiais. Ah, é verdade. Sem Mas spoiler. a gente não vai aqui, contar ainda o que é, sem spoiler. Beijos, tchau. Tchau, tchau.